Depois de muito tempo sem fazer o review do KWA aqui no canal, hoje nós voltamos em grande estilo trazendo um belíssimo equipamento dessa fabricante, que é a KWA KR12. Olha a máquina que eu trago para vocês hoje, gurizada, para nós analisarmos nesse review. Se vocês tivessem noção do que é o acabamento externo desse equipamento, assim ó, filé, gurizada, filé Milciner. Vamos embora. E para essa cronagem inicial aqui eu vou utilizar no equipamento BBS 0.20, a câmara de roll-up está sem nenhum tipo de ajuste e eu também vou utilizar no equipamento aqui uma bateria LiPo 11.1. Disparos no semiautomático então, lá vamos nós. Ó. Caiu um pouco o FPS, ele foi para 344 FPS mais ou menos, mas enfim, a cronagem mais alta vocês viram que deu ali no limite, né? 400, 390 e poucos. Durante a análise interna eu vou tentar descobrir o que está acontecendo que fez o FPS cair um pouco aqui, né? Então, vamos para a bancada. E antes da análise interna eu quero comentar com vocês, né, sobre o que vem na caixa junto com o equipamento. Nós temos aqui um mid cap original da KWA, né? Não é um high cap, e esse mid aqui ó, ele tem capacidade para 120 BBS. Na KR12 nós temos aqui um handguard com um sistema M-Lock para fixação de acessórios, mas né, veio junto aqui com esse equipamento 2 trilhos em 20 milímetros para a fixação aqui né, no handguard. Temos aqui chave Allen, uma chave para o ajuste da massa de mira, né? Nós também temos aqui vareta de limpeza, o que é muito raro de tu encontrar hoje, né, em várias fabricantes. Isso aqui é muito bom de tu ter junto com o equipamento. Temos aqui, né, recomendações da KWA na utilização de baterias para esse equipamento aqui e também o manual do operador. Aonde além das várias recomendações tem uma coisa aqui que eu acho fantástica, né? E que pode auxiliar demais. Nós temos essa seção do manual, onde eu mostro aqui um desenho técnico do equipamento desmontado em vista explodida, e tu tem ali ó, a numeração, o código de cada uma das peças. Aqui no final do manual mostra também a gearbox. E aí também, né, cada peça com o seu código, e aqui na legenda tu consegue descobrir, né, qual é o nome daquela determinada peça. E isso pode ajudar bastante, porque se tratando de KWA, né, essa fabricante ela utiliza algumas peças internas bem específicas. E caso aquela peça sofra algum desgaste e tu precise substituir, tu vai encontrar essa informação não somente aqui no manual, no site da fabricante tu também encontra lá, né, o manual do equipamento da KWA que tu tem, né, para tu conseguir identificar aquela determinada peça. Agora sim, né, dito tudo isso, vamos para a bancada conhecer esse equipamento por dentro. Internos da KR12, né, durante a análise interna e a gente fala melhor depois sobre o motor e este cano interno com essa câmara de roll-up bipartida, né, clássico de alguns equipamentos da KWA. Vamos nos ater aqui à gearbox. Tá vendo que na parte elétrica dela nós já temos aqui algumas emendas, né? Aqui tem um espaço para o fusível de fita que vem nesse equipamento e ela também vem com um conector mini Tamiya. Mas o que nos interessa está aqui, ó, que é o coração do bicho. Até a data de hoje, essa gearbox não tinha sido aberta para absolutamente nada. Então nós vamos conseguir observar aqui a montagem original da KWA. Deixa eu abrir a gearbox com cuidado, né? Deixa eu deixar aqui, vamos liberar a mola. Eita, mola meio pesada, gente. Ó, vamos dar uma analisada na lateral direita da gearbox. Excesso de lubrificante em alguns pontos aqui. Mas já pegamos equipamentos com excesso de lubrificante valendo, né? Não é o caso aqui. Tem excesso de lubrificante, mas até que tá moderado, né? E aqui na lateral esquerda da gearbox nós temos a composição interna de peças original dela. Temos aqui um gatilho eletromecânico convencional, né? Nós não temos um MOSFET aqui, não é uma placa de gatilho eletrônico também. Opa, deixa eu desconectar aqui a mola recuperadora da Tappet. E eu já quero puxar a mola principal da gearbox para fora, né? Ó, temos uma mola aqui não linear nesse equipamento. Guia de mola rolamentado, depois a gente fala melhor sobre ele. Deixa eu tirar o pistão aqui para nós analisarmos a KWA. Ainda não melhorou isso aqui, tch. Eu sinto muita falta disso, né? Que seria um pistão com dentes de metal. Tu viu que nós temos aqui um pistão que tem o corpo de polímero, ok, né? Mas agora boa parte dos dentes aqui, ó,
são de polímero, né? Só aquele primeiro dentinho ali, ou último dente, né, como tu quiser chamar, ele é de metal, mas o restante dos dentes são em polímero. Na relação de engrenagens, excesso de lubrificante, aqui ó, na trava dente reverso, ela tá bem cremosa ali, né, tchê? E, enfim, essa é a composição de internos desse equipamento. Agora então, eu vou remover os internos da gearbox, vou fechar ela novamente, somente com as engrenagens e os shimmings postos originalmente na fábrica, para a gente conferir o shimming original dessa gearbox aqui. Vamos chacoalhar então. Ó, dá para perceber que temos folga em alguma engrenagem aqui. Vou botar para girar. Temos um pouco de arrasto. Deixa eu tentar movimentar a Sector Gear aqui. Deixa eu dar um zoom ali. Ó, a Sector, na verdade, ela tá sem nenhuma folga, tá? Sem nenhuma folga. Deixa eu pegar ela aqui. Sem nenhuma folga. A Spur, vamos tentar movimentar essa moça aqui. Vamos olhar do outro lado aqui. Praticamente sem nenhuma folga também. Então a folga é na bevel, né? Só pode ser, né? Deixa eu virar ela aqui. Eita! Aham, sim. Olha lá, ó. Aqui. A folga é na bevel. A bevel tem bastante folga. Já as outras engrenagens, elas estão praticamente sem folga nenhuma e talvez até possa estar um pouco apertado ali, tá? Porque sem nenhuma folga é complicado, né? Eu sempre que faço o ajuste do shimming, eu deixo uma micro folguinha. Quem é aluno do método M6M sabe como eu faço esse ajuste aqui. Agora então eu vou levar as peças internas para os procedimentos de limpeza e daqui a um pouco eu volto para a gente começar a nossa análise interna. Iniciando a nossa análise interna, então, aqui pelo motor. Esse é o motor que vem nesse equipamento da KWA. Tem um adesivo aqui, né, dizendo que é um motor high torque, mas não é, tá? É um motor standard, padrão, um motor 18K. Ali, através das aberturas da carcaça do motor, a gente consegue observar ali os ímãs de ferrite, tá? Que nós temos aqui nesse motor, mas nem por isso quer dizer que ele é um motor ruim. Não, é um bom motor. Gearbox, nós temos aqui uma Gearbox versão 2 da KWA, e essa aqui ela tem um reforço estrutural bruto aqui na parte frontal da Gearbox. Dá uma analisada e vocês vão ver que tem esse primeiro degrau aqui nesse ponto, né? E na parte frontal inferior, em ambos os lados da Gearbox, nós temos essas bochechas, né? Uma Gearbox bochechuda, né, tchê? Em relação à quantidade de material que ela tem aqui nessa parte frontal. E na coluna superior nós também temos bastante material aqui nesse ponto, o que torna a parte frontal dessa gearbox bem reforçada. Mas lembrando aquilo que eu digo, né, não é porque tem reforço estrutural que a gearbox é indestrutível, tá? Não, tá? Mas enfim, essa gearbox ela com certeza tem um bom reforço estrutural. Um outro detalhe também é que ela tem furações e rolamentos na medida de 9 milímetros. Alguns equipamentos da KWA, né, principalmente os que vêm com a Gearbox versão 2.5, eles têm uma tappet plate diferenciada, porém aqui não, tá? Essa tappet aqui dá para dizer que é uma tappet convencional para a Gearbox versão 2, só que ela é da KWA, digamos assim, né? Ela tem algumas peculiaridades, né? Ela tem um reforço aqui nessa parte, onde tem a dobra da parte frontal da tappet, né? E a barbatana dela também tem um formato diferenciado que casa corretamente com o funcionamento da Sector Gear, que vem com aquele delayer ali, ó, em bronze, tá? Ele é um delayer de metal que fica encaixado no pino indexador da barbatana da tappet. Mas é uma tappet de boa qualidade, né? Raramente tu vai pegar uma tappet plate da KWA quebrando. O pistão ele é de polímero, né? Porém, boa parte dos seus dentes, quase que todos os dentes, também são de polímero. E aqui é uma melhoria que a fabricante já poderia ter feito, né?
de ter aí nos seus equipamentos um pistão que tivesse o corpo de polímero, porém com todos os dentes em metal. Uma outra curiosidade, né, é essa cabeça de pistão que vem originalmente nos equipamentos da KWA, né? Ela é de metal, ela é de alumínio e ela chama atenção pelo fato dela não ter furações para a passagem do ar e gerando assim uma melhor expansão do O-ring da cabeça de pistão para gerar uma vedação mais eficiente para o sistema pneumático. Mas enfim, ela funciona muito bem, né? Tanto que tu tem uma boa compressão desse sistema todo. É mais uma peculiaridade mesmo em chamar a atenção que a cabeça de pistão não tem as furações. E o fato dela ser de metal, né, pode sim gerar um desgaste mais avançado, tanto da cabeça de pistão quanto da parte interna do cilindro, por conta do atrito durante o funcionamento dessas peças. O cilindro desse equipamento ele é um cilindro tipo 1, nota que a abertura dele fica posicionada mais acima, né? Ele é um cilindro de latão. A cabeça de cilindro ela é de polímero, tá? Um polímero bem resistente e ao mesmo tempo até maleável, isso é muito bom. E ela também tem uma boa borracha de amortecimento. Poderia ser um amortecedor melhor, mas enfim, é uma boa cabeça de cilindro. Ela vem com um O-ring para vedação e nós temos aqui o Air Nozzle, que vem no conjunto pneumático. Ele é de metal e o comprimento deste pequeno rapaz é de... Ó, acusou aqui 21,26 milímetros. Uma coisa que eu observei aqui, né, foi a junção entre o nozzle e o guia do nozzle, aonde eu noto que existe um pequeno travamento aqui nesse ponto do movimento. E aqui também, ó, tá? Então eu não sei se é justamente por conta disso que o equipamento está apresentando uma determinada variação no FPS em alguns disparos. Durante a preparação depois eu vou ter uma noção melhor de que se era realmente esse o problema ou não. Eu também esqueci de mencionar, né, que essa cabeça de pistão aqui, ela tem rolamentos, né, uma espécie de rolamento. Nota que nós temos aqui 3 arruelas e a arruela central que fica no meio daquelas duas ali, ela não possui esferas. Ela tem uma área de contato projetada, né, em menor tamanho, tanto na parte superior quanto na inferior também. E, enfim, eles ficam encaixados dentro do pistão, tá? E o mesmo tipo de rolamento tem ali no guia de mola. O guia de mola ele é todo em metal. Nota, né, que ele é um guia de mola para uma Gearbox versão 3, né? Justamente por conta do formato da sua base aqui. A parte central dele também é em metal e, como eu mencionei, ele vem com o mesmo tipo de rolamento que eu mostrei aqui, que vem na cabeça de pistão, tá? A relação de engrenagens é uma relação de engrenagens standard 18:1, chamando a atenção, né, para o delayer que nós temos ali na Sector Gear, que é um delayer de metal, né, de latão, e em equipamentos da KWA, que já tem bastante tempo de uso, tu inclusive consegue observar um desgaste no delayer, pelo fato do latão ser um metal mais macio, né, depois de um certo tempo de uso ele começa a sofrer algum desgaste. E isso faz com que o tamanho dele diminua um pouco justamente no ponto aonde tu vai ter esse desgaste. E isso pode trazer para o equipamento um problema de alimentação, justamente por conta da tablet não ser recolhida mais até o ponto que ela anteriormente era recolhida, e automaticamente o nozzle também não vai ser recolhido até o ponto que ele precisaria, justamente para que houvesse a alimentação da maneira correta. Enfim, estou comentando com vocês aqui sobre essas particularidades do equipamento que tu consegue notar depois de pegar um equipamento da KWA com bastante tempo de uso, observar isso que eu mencionei. A câmara de hop-up desse equipamento aqui, ela é uma peça proprietária dessa linha de plataformas AR da KWA. Tu tá vendo que ela se divide em duas peças, né? Nós temos aqui o duto de alimentação que se encaixa nessa estrutura, na outra estrutura da câmara de hop-up. E unindo essas duas peças aqui, a gente vai ter um formato de uma câmara de hop-up tradicional, convencional, tá? Inclusive fazer a substituição da câmara de hop-up nesse equipamento da KWA não é barbada, tá? Na verdade é quase que impossível, porque ao fazer isso, tu não vai conseguir mais utilizar a câmara de hop-up original, porque tu vai ter que fazer uma modificação aqui no lower receiver do equipamento. Tu vai ter que fazer um recorte, tu vai ter que remover essa estrutura aqui, ó, do lower, né, justamente para que tu consiga adaptar outras câmaras de hop-up no equipamento. Fora isso também, né, uma adaptação que tu vai ter que fazer é no Air Nozzle, né, que seria remover esse veio central que ele tem na parte
inferior dele. Então tu teria que fazer muitas adaptações para conseguir utilizar outras câmaras de hop-up. Isso se dá aqui nesse equipamento porque essa linha de plataformas AR da KWA, elas têm uma característica, tu consegue fazer uma fase do processo de desmontagem, assim como tu abre uma M4 de verdade, né? Tu tirando o pino traseiro que tu tem aqui, ó, no lower, né? A parte superior, o upper e também o handguard, né? Eles vão bascular, eles vão dobrar, né? Que nem a M4 de verdade. Então, por conta dessa característica, é que esses equipamentos vêm com este modelo de câmara de hop-up. É uma boa câmara de hop-up, ela oferece um bom ajuste para o equipamento, um ajuste que se mantém, inclusive ainda falando de peças que nós temos aqui nessa câmara de hop-up, né, nós temos ali um nub e um bucking convencional. O bucking é de uma borracha mais macia, acredito ser um bucking 60 graus, né, e ele tem um ressalto convencional também, mas enfim, esse hop-up ele funciona muito bem no equipamento. Lembrando que esse é um equipamento que vem com um gatilho eletromecânico convencional. Na parte elétrica nós não temos um MOSFET instalado, né? Também não é um gatilho eletrônico no equipamento. Então tu também tem peças que se desgastam depois com o tempo de uso, né? Como por exemplo a alavanca de corte responsável por fazer a atuação do semiautomático, né? Por fazer funcionar o semiautomático no equipamento. Uma coisa que eu senti falta aqui no motor da KWA, quem tem equipamentos da KWA e é acostumado a fazer manutenção nos seus próprios equipamentos, ou quem trabalha com manutenção, sabe que normalmente os motores da KWA, eles vêm ali com um diodo instalado na parte inferior aqui, né? Aqui nesses parafusos de fechamento da base do motor, tu tem ali conectores, né, que partem deles uma fiação positiva e negativa e eles se conectam a um diodo, né? E o diodo em si, ele ajuda a preservar tanto o comutador, né, do motor, como também os contatos de gatilho, a preservar do centelhamento que acontece durante o funcionamento do sistema, principalmente quando tu utiliza aí baterias LiPo 11.1. Digo isso porque eu já peguei alguns equipamentos da KWA com bastante uso, né, e de jogadores que utilizavam somente LiPo 11.1, e tu nota, né, que o desgaste ele não é tão severo, tanto no comutador quanto nos terminais do contato de gatilho, justamente por conta da aplicação do diodo no motor. Mas enfim, nesse equipamento aqui, como eu mencionei para vocês, ele não veio com o diodo, tá? Então, é uma proteção que eu senti falta, né, que poderia melhorar o equipamento nesse sentido, em trazer mais durabilidade aí, tanto para os terminais do contato de gatilho, quanto também para o comutador. A respeito da mola principal da gearbox, eu fiz a pesagem dela na balança de molas, né? E ela acusou 7 kg 490 gramas, é 7,5 kg de mola, né? Diga-se de passagem, né, é uma mola leve, digamos assim, né? Como por exemplo, é o mesmo peso que tu vai encontrar nas molas dos equipamentos da Specna Arms, da Rossi, e que geram um FPS muito parecido com o desse equipamento, que atualmente essa EG aqui apresentou para nós lá 400 FPS. Isso também se dá, né, por conta de nós termos aqui um cano interno um pouco mais comprido do que o convencional. Nós temos aqui um cano interno de 427 milímetros de comprimento. O diâmetro interno dele é que eu não pesquisei, né, mas não tem problema. Vamos descobrir aqui qual é o diâmetro interno deste cano interno, que é um cano interno de latão, tá? Deixa eu fazer uma primeira medição aqui neste ângulo. Ó, acusou aqui 6,05, mais uma medição, 6,05 novamente, um pouquinho mais para dentro e aqui nesse ponto, 6,05 novamente. Então, né, nós temos aqui um cano interno com um diâmetro interno aproximado na medida de 6,05 milímetros.
E como esse é um equipamento que volta para a loja GM Tático, né, eu não vou fazer aqui, eu não fiz todo o processo de preparação, eu fiz alguns ajustes, né, eu fiz o shimming, fiz a relubrificação também, mas eu também não fiz substituições de peças, mas vou comentar com vocês sobre quais abordagens que eu adotaria nesse equipamento aqui. Então, uma substituição que eu faria seria a do pistão original, né, que tem os dentes de polímero. Eu aplicaria no sistema um pistão, corpo de polímero e dentes todos de metal. Eu alteraria também a cabeça de pistão, lembra que eu mostrei ela, né, na análise interna, que é uma cabeça de pistão em metal, né? Eu substituiria por uma cabeça de pistão em polímero para evitar desgastes na parte interna do cilindro e também na própria cabeça de pistão. Em relação à parte elétrica, né, nós temos aqui um equipamento que tem um gatilho eletromecânico convencional. Eu também comentei que nesse motor aqui não veio o diodo, né, que eu sempre encontrei nos equipamentos da KWA que passaram aqui pela oficina. Então aqui, né, ou eu faria no mínimo a instalação de um diodo no motor, ou então a instalação de um MOSFET na parte elétrica. Eu também substituiria a parte elétrica em si, justamente para eliminar aqui boa parte das pontes que a gente tem, né, das conexões, né? Tem uma parte aqui que tem conectores Faston, depois também nós temos aqui uma outra ponte, né, para transmissão de corrente, que seria a parte onde nós temos a instalação de um fusível. Eu também substituiria o conector mini Tamiya por um conector DIN, enfim, e substituiria todo o cabeamento do equipamento, mas isso mantendo o gatilho eletromecânico convencional. E uma outra alteração que também seria possível seria fazer a instalação de uma placa de gatilho eletrônico. Assim tu elimina o contato de gatilho eletromecânico convencional, remove desse sistema também peças que acabam se desgastando naturalmente, né? Como por exemplo a alavanca de corte. E aí em relação a placas de gatilhos eletrônicos, tu pode acabar optando por algumas versões de placas da T238 ou até mesmo placas da Gate, né? Tem o Gate Aster, o Gate Titan, né, que tu poderia fazer a instalação no equipamento. Isso vai envolver, obviamente, um excelente processo de instalação, algumas adaptações também, às vezes tu tem que fazer adaptações na tecla do gatilho, adaptações nas estruturas internas da gearbox, para que tu consiga desenhar o cabeamento dessas placas ali e até fazer com que elas se encaixem com perfeição. Mas enfim, é um equipamento que também é passível de melhoramentos nesse sentido, né? Instalação de placas de gatilhos eletrônicos, peças que também trariam aí uma durabilidade, né, maior para o sistema. E eu aproveito para te perguntar, né? Tu que manja de manutenção, que tem KWA, né, que já fez algum up nela, ou então analisando o que eu estou comentando aqui, quais seriam as modificações que tu faria aqui nesse equipamento? Pode deixar aqui nos comentários. E agora nessa cronagem nós vamos verificar o FPS e também o ROF do equipamento. Então eu estou utilizando aqui BBS .20, bateria LiPo 11.1 e a câmera de hop-up sem nenhum ajuste. Primeiro disparos no semiautomático. E agora acabou a bolinha. Deixa eu carregar de novo. Agora vai. Vamos dar um full lá no cronógrafo então. Aí 391 FPS e o ROF na casa das 14.3 repetições por segundo. E agora vamos fazer uma customização externa nesse equipamento, aplicando nela acessórios que vieram lá da loja GM Tático. Mudamos a cara do bicho aplicando esses acessórios nela, né, tia? Então eu substituí a coronha original Crane por este modelo de coronha da Rossi, né, que é uma coronha modelo CTR, e ela é mais slim, ela é mais estreita, o que torna o equipamento muito mais fácil de manobrar durante os jogos, né? A mira ótica aqui, nós temos uma LPVO e eu apliquei esse mount duplo nela. E todo o conjunto montado no equipamento traz um visual mais robusto, né? Nós temos aqui um front grip da marca PTS, uma lanterna da Element, que é uma réplica da Surefire Scout. Nós temos aqui um Ampeg 15 completamente funcional. Nós também temos massa e alça de mira rebatíveis. Esse modelo de bipé aqui, ó, menor, mais compacto, também traz um excelente visual para o equipamento. Vai ficar o link dele também na descrição. E por cima do cano externo, lembra que o cano externo ele vem até a ponta aqui, ó. Enfim, eu montei esse supressor que também é um tapa-cano da marca Ciaparts. E como resultado final, nós temos aí mais uma belíssima máquina Milsiner
saindo do forno da mecânica 6mm. E agora vamos falar de promoção, né? Tu já sabe que nós temos o cupom de desconto lá no site da GM Tático, é o cupom MEC6MM. Tu vai conseguir utilizar ele em qualquer compra, tá? E a promoção que ainda é válida é na compra de qualquer AEG ou pistola GBB com o cupom MEC6MM, tu ganha inteiramente grátis um pote de BBS da HTA, podendo escolher da 0.12 até a 0.30, tá? Então, não esquece, comprou AEG ou pistola GBB, entre em contato com a loja, diz que tu usou o cupom MEC6MM e garante o teu pote de BBS HTA. Considerações finais sobre a KWA KR12. Durante a análise interna, vocês viram que a peça mais proprietária que nós temos internamente no equipamento é a câmara de hop-up, pelo fato dela se dividir em duas partes. Então quem quiser fazer a substituição do hop-up, né, vai sofrer um pouco mais, porque tu vai ter que fazer uma usinagem removendo o material daquela estrutura que tem no lower receiver e que eu mostrei aqui no review. Falando da configuração de peças internas da gearbox, né, sendo que nesse equipamento nós temos uma gearbox versão 2 mais tradicional, a sua composição interna de peças também é mais convencional. Então quem quiser fazer alterações no projeto, como por exemplo substituir relação de engrenagens ou outras peças internas, vai conseguir fazer isso com uma certa tranquilidade. Porém, eu sempre chamo a atenção de que qualquer substituição de peça interna, tu tem que cuidar com as possíveis incompatibilidades, justamente para que tu não tenha nenhum problema de funcionamento no equipamento após essas alterações, ou até mesmo, né, tu não ter problema de funcionamento, mas ser uma peça que possa prejudicar a vida útil do equipamento, diminuindo a vida útil do equipamento. E eu também já tinha comentado sobre as alterações que eu faria internamente no equipamento, né? Então aproveito para perguntar novamente, né, tu que tem KWA desses modelos da linha KM, né, quais as substituições de peças que tu já fez, né? Se tu já alterou motor, relação de engrenagens, enfim, se tu já cometeu essa audácia, né, de trocar a câmara de hop-up fazendo essa alteração mais drástica que eu mencionei que daria para fazer aqui no lower receiver, né? E na parte externa, né, no corpo do equipamento, na parte externa dela, para mim é onde está a cereja do bolo. Nós temos aqui um equipamento muito bem acabado, né? E um detalhe também sobre alterações de peças é que externamente tu não vai conseguir fazer a substituição do handguard desse equipamento que não seja por esse modelo que tenha esse encaixe aqui, ó, com a parte frontal do upper receiver. Esse upper aqui, ele tem um design específico para que receba o encaixe desse modelo de handguard. Então, por exemplo, não teria como colocar aqui no equipamento um handguard modelo da Neo Defense, por exemplo, ou outros modelos que não tenham esse mesmo tipo de encaixe. Mas, né, nem por isso tu não consegue fazer uma boa customização substituindo acessórios no equipamento. E fica aqui o exemplo das alterações que eu fiz, né? Com acessórios que foram enviados pela loja GM Tático. Tenho aqui acessórios também da minha coleção, né? E enfim, nós temos aqui uma rica máquina Milciner que nós montamos em cima, né, dessa plataforma M4 da KWA. Era isso, gurizada. Espero que vocês tenham curtido esse review. Muito obrigado pela atenção de vocês e até o nosso próximo encontro.